Fala galera, beleza? Aqui é o Mesk e hoje nós vamos fazer a segunda parte, um pouco atrasada, do vídeo da Comic Con Brasil, né? Brasil Comic Con, na verdade. E de volta aqui comigo para fazer a segunda parte está o grande, o cheiroso. Esse moço que é cheiroso de verdade. Quem? Quem? Senhor Unforgiven. Unforgiven, apresente-se. Olá, meu povo cheiroso. Unforgiven? Tudo bem com vocês? Aqui é o Unforgiven e, como vocês já sabem, né, porque o nosso querido Pantera Negra já falou, vamos falar sobre as É. entrevistas da Comic Con e as atrações, né, as pessoas que eram atrações, certo? Pessoas famosas. Exatamente. A gente começa por onde? Pelos ilustradores que o senhor Messi conheceu? Sim, claro. Mitos, os mitos. Os mitos que nunca morrem, e um deles foi o Arthur Sandman, né? Caso vocês não saibam quem é Arthur Sandman, ele só é o. Só, tá? Ele só é o ilustrador da Marvel Zombies, tá? Só. Só isso. Só. Desculpa, mas é só isso. Ele tava lá, ele tava autografando, né? Algumas artes, algumas HQs. Só que eu cheguei lá, eu não tinha dinheiro para pagar ele, né? Mas eu cheguei lá e eu perguntei, posso, né? Ele pode autografar minha HQ? Eu posso pedir um autógrafo? Falei isso com o tradutor dele. Ele falou assim, tem que pagar. Aí eu fiquei, fazer o quê, né? Mas aí o Arthur Sandman viu a HQ que era, né? Que era a HQ volume 1 do Marvel Zombies. Vai estar passando aí na tela a HQ autografada. Ele pegou e autografou pra mim. Chegou assim, não. Ele pegou, folheou, deu uma lida rápida na HQ, né? Deu uma olhada como ficou. Pegou e autografou na capa pra mim e falou, tipo, cara, eu fiquei assim, meu Deus. Eu não creio. E, cara, ele é bem legal, ele é bem simpático. Tipo, ele conversa com todo mundo. Tirei uma foto, né? Tá passando aí na tela a foto da HQ autografada. Aqui na prateleira de raridades, né? Não vai sair nunca mais. E é isso, né? E foi isso que eu tive o prazer de ter conhecido o senhor Arthur Sandman. Mais algum? Sim, é o Michael Golden. Ele também é ilustrador da Marvel. Só que diferente do Arthur Sandman, que só faz da Marvel Zombies, o Michael Golden ele faz de tudo, né? Ele faz de um monte de arco, de um monte de parte da Marvel. Ele parava toda hora, tipo, pra tirar foto com os cosplayers, pra brincar com os cosplayers, pra conversar com... Ele tava se divertindo lá, sabe? Eu achei bem bacana isso da parte dele. Tipo, achei super engraçado. Teve uma parte que parou, tipo, ele tava conversando lá com uma pessoa e falou, para. Eu quero conversar com aquela garota lá. Eu não lembro como é que ela tava. Mas, tipo, era um cosplay bem legal. Eu conheci também o ilustrador do Tex, né? Que ele é bem novo. Pelo menos ele aparenta ser bem mais novo os Tex. outros ilustradores que estavam lá, né? Bem novo, bem mais novo até que o Acho que é Tex. o Tex, cara. Quem não conhece Tex? Cara, Tex é mito. Tex é mito, velho. Vende até hoje Tags esse menino, aparece né? no. Vende? Tags aparece até no. Vende até hoje. Num clipe de Raul Seixas. Sério? Sério. Olha, Aparece uma pessoa lendo Tex Tags. fazendo. Sensacional. Gente, Prossiga. sensacional. Esse moço é chocante. Enfim, tinham outros ilustradores, tinha um ilustrador também da DC, mas aí depois começava a vir, não querendo menosprezar, tipo, já tinha uns ilustradores mais independentes, né, de umas HQs mais independentes, mas dos grandes, assim, tinham só eles, e é óbvio que também tinha o James O'Barr, que é o criador do Corvo, só que esse daí a gente vai falar mais lá pra frente, por motivos que vocês já vão saber. E sobre as atrações? Ei, Messi. Eu soube de Elvira. Então, né? Todo mundo aqui na ST sabe o quanto eu gosto da Elvira e o quanto eu estava empolgado, né, para conhecer a senhorita Elvira, né? Caso você não saiba, Elvira, Rainha das Trevas, eu duvido. Se você não é dos anos 80, 90, você não vai conhecer, mas se você é dessa época, você com certeza conhece, mas infelizmente ela não pôde comparecer à Comic Con, infelizmente ela teve um imprevisto que ela teve que cancelar, né? Eles até devolveram o dinheiro aí para quem ia pagar já tinha comprado, tipo, para atração especial só dela, tipo, ia ser uma coisa só dela, mas infelizmente, né, cancelou lá, fechou, melou a cueca lá no final de tudo Uhum. e deu isso. E Bigman. Então, o Bigman tava lá, jovem, né, ainda, já com seu, não sei, acho que ele já deve ter mais ou menos uns 50 anos, mas tava lá com o espírito da época que ele fazia o programa. Eu tirei umas fotos dele, eu tá aí passando na tela, não sei onde mais vai estar passando. Ele foi super legal também, tipo, ele atendia todo mundo, ele falava com todo mundo. Era uma fila até que
consideravelmente grande, né? Ele tava lá ainda, ele falou no final do dia, pro público todo, né? O pessoal perguntava, né, como que era, tal. Foi bem legal da parte dele, eu gostei bastante, e eu não sabia que o Bigman era tão alto pessoalmente. E por fim, o Jaspion. Jaspion! Então, Jaspion, né, senhor, né? Jaspion, né? Que na verdade não é Jaspion, é Jiraiya. Algumas pessoas cometeram essa gafe, né? Cometeram essa gafe no evento e foi um rolo, velho. Que... Então, estamos aqui com o Jaspion. Hã? Jaspion não era Jiraiya? Eu paguei Era pra ver o Jiraiya? Jiraiya, não o Jaspion. Eu não quero ver o Jaspion. Mas no panfleto tava escrito Jiraiya. Que história é essa de Jaspion? Eu não paguei pra ver Jaspion. Mas acabaram depois. Ah, tá, desculpa. Mausai. Depois eles viram lá, não, é Jiraiya mesmo, né? Mas é isso. Das atrações, né? Tivemos isso. Sim, e aí tem as entrevistas. E quem é o primeiro entrevistado? O primeiro entrevistado, né, que fez a coletiva e depois foi uma entrevista particular, foi o James O'Barr, o criador, ilustrador, o chefe da cocada preta da história da HQ do filme O Corvo, né, que muita gente aí conhece mais pelo filme, mas primeiro veio de uma HQ. Certo, e como foi a entrevista com ele? A coletiva? Cara, foi a coisa mais engraçada de todos os tempos. Só pra constar, né? Eu não sei se chegar a falar na primeira parte do vídeo da Comic Con, mas eles estavam falando por alguns não falarem, as pessoas que fossem fazer palestras não falarem palavrão, né? Porque tinha crianças lá. Sim, você Eles falou. não queriam gravar, mas o James O'Barr não respeitou isso muito não, tipo, o argumento dele foi, bom, o Corvo já existe há 25 anos a HQ, o filme há 20, só a própria obra já é mais de 18, então por que diabo você tá com seu filho aqui, né? Sim. Então eu gostei do argumento dele, foi válido, né? Seu Aham. argumento é válido aqui. E, cara, foi muito engraçado. Tipo, ele é um cara super gente boa. E ele fala o que tem que falar mesmo. Ele não mede palavra pra falar, não. Aham. Você acha uma bosta, não gostei. Alguma novidade sobre o que ele disse? Assim, pro mundo? Então, aí que a gente começa, né? Uhum. Ele falou. Primeiro ele falou sobre novidades que a gente vai ter para esse ano. Vai ter o relançamento, né? É novo, mas não tão novo. Tem um relançamento da HQ do Corvo, do original. Uhum. Ele falou que até o final do ano chega. Ele falou que chega nos Estados Unidos. Ele falou que não sabe se chega aqui antes do final desse ano aqui no Brasil. Mas ele falou que nos Estados Unidos já vai, logo já chega esse relançamento da primeira HQ. Aí que a gente entra naquilo que todo mundo estava perguntando, que foi sobre o novo filme do Corvo que vai ter, sobre esse filme que vai chegar aí só em 2016, 2017. Tá todo mundo perguntando, né? Todo mundo que é fã do Corvo tá aí caindo em cima. E ele falou muita coisa que ninguém imaginava, né? Eu não esperava ouvir isso. E, primeira coisa, ele é contra ele era contra uma refilmagem do Corvo. Pra ele era um absurdo. Pra ele era um absurdo, né? Regravar o filme do Corvo, porque estaria desmerecendo o trabalho do Brandon Lee, né? Pra quem não sabe, o Brandon Lee é o filho do mito, né? Da lenda, infelizmente não tá mais vivo, né? Seria a lenda viva, que ele é o Bruce Lee, né? Por favor. Ele falou que, assim, era um desrespeito, né? Ele estava achando que ia ser um desrespeito, que ia estar desmerecendo todo o trabalho dele. Caso você não saiba, o Brandon Lee morreu nas gravações, e ele até já falou logo na coletiva, ele desmentiu um dos boatos, né, que rolava aí entre os fãs do Corvo, né, que era para ter mais coisa no filme, que era para o filme ser maior, com mais cenas. Não. Ele morreu, tipo, faltando 3 dias para acabar a gravação, tipo, já tava tudo gravado. Na verdade, faltavam 2 cenas só, 2, 3 cenas. Tudo que tava ali no filme foi feito só por ele. Ele falou que o Brandon era um cara super dedicado, né, super esforçado. E ele achava, inicialmente, aquilo era um desrespeito com ele e com o trabalho
do James O'Barr. Tipo, o James O'Barr achava um desrespeito com o trabalho dele e com o trabalho do Brandon Lee durante o filme. Então, foi, tipo, ele era totalmente contra. Aí depois de um tempo, né, ele se reuniu. Conseguiram convencer o menino. Convencer o James O'Barr foi difícil, porque ele já começou, ele falou assim, eu só autorizo isso daí se me deixarem tocar, se deixarem dar a minha opinião, fazer do meu jeito. Aí ele falou assim, aí falaram, tudo bem. O que ele fez? Ele pegou tudo e jogou no lixo. Praticamente do zero, já Sim. começou riscando o nome dos protagonistas, né? Tipo, pra quem ia fazer o protagonista. Ele não queria, tipo, tava cotado o Bradley Cooper, né? Que você conhece aí pelo Lado Bom da Vida, o Guardiões da Galáxia, né? Que acabou de lançar, né? Que ele fazia o Rocket. E por milhões de outros filmes ele tava cotado pra fazer. Também tava cotado o Jason Statham, né? Que você conhece dos Mercenários, né, do Velozes e Furiosos 7 aí que vai ter. Porque ele falou, porque ele não queria esses atores. Porque, não só por eles serem caros, né? Mas ele também falou, porque eles são atores de filmes de ação. E o filme do Corvo não é um filme de ação. A história do Corvo é uma história de romance que luta contra a violência. É o amor tentando florescer entre todo o ódio, entre todo o sangue. E ele falou que estavam transformando o filme nisso e estavam querendo atores para isso. Ele falou que não tem nada contra, né, o Bradley Cooper, o Jason Statham, mas ele falou que não preferia e ele escolheu que essa que foi uma coisa que eu não esperava, esse ator, eles escolheram o Luke Evans, né? E o Luke Evans, caso você não saiba, é o novo Drácula, né? O do Histórias Não Contadas. Ele é o novo Drácula, ele também participou em Senhor dos Anéis, Os Imortais e por aí vai. O cara é um ótimo ator. E agora eu fiquei empolgado, né, para ver o Luke Evans, né, como Corvo. Vai ser bem interessante. E ele começou já falando disso, que quer fazer o filme, não quer fazer um remake, mas não quer fazer um reboot, ele quer misturar um pouco dos dois. Ele não quer destoar totalmente do filme antigo e nem da obra da HQ original, né? Ele quer colocar tudo junto, claro, acrescentando coisas novas, botando coisas novas já, tipo, pra ter novidade pros fãs. E, cara, foi isso que ele começou a listar as coisas, né? Tipo, a respeito da trilha sonora, como vai ser os cenários, e foi bem legal, achei bem interessante. Uhum. E sobre a individual? A individual, cara, que prazer eu tive. Foi algo bem rápido, foi só uns 5 minutos, eu fiz só umas 3 perguntas, mas, né, foi o que deu e vamos lá. Certo. Primeira coisa que eu perguntei pra ele foi: o que você usou como base pra criar todo mundo do Corvo, né? Aí ele falou que ele usou a vida dele, né? Porque ele cresceu em Detroit. Caso você não saiba, Detroit é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Lá é algo bem crítico, né? O estado de violência. Se você acha que o Rio é violento, prazer, te apresento Detroit. É algo bem pesado. E ele falou que escrever a história do Corvo, ele baseou a história do Corvo onde ele morava, né? Ele fala que é o lugar onde ele chama de casa, infelizmente, mas pelo menos uma coisa boa, foi um lugar para ele poder inspirar, fazer uma das suas maiores criações. A minha segunda pergunta para ele foi quase um complemento da primeira, né? Que eu perguntei assim, mas o que ele pôde passar da alma dele para a obra, né, do Corvo, o ajudou a fazer tudo aquilo, né, além da cidade onde ele estava, né, que é Detroit, que a gente já tinha falado. E ele me respondeu que, primeiramente, a história do Corvo o ajudou a superar uma perda de uma pessoa importante na vida dele. E a história foi meio que uma forma de extravasar, de botar isso pra fora. Ele falou que ajudou ele bastante nisso. E a outra coisa que ele falou foi o seguinte, que quando ele fazia as cenas, né, escrevia o roteiro ou desenhava, cada música que ele ouvia era como se fosse um guia, era como se fosse uma ajuda para ele fazer aquela cena. Ele deu o exemplo que ele falou de uma das cenas de luta no bar. Aí ele fala, quando ele fez essa cena, escreveu essa parte, ele falou que tava ouvindo um rock industrial, que é aquele rock pesado, aquela coisa mais forte. E ele falou que a música orienta. Assim como nas partes calmas da história, ele fala, essas são as partes que eu ouço música calma. Então, a música foi uma espécie de guia para ele. Certo. E a última pergunta foi? Terceira e última pergunta foi: o que podemos esperar? O que podemos esperar de novo, de antigo, nesse filme que a gente vai ter? Ele falou o seguinte: eu ainda não posso falar muita coisa a respeito disso, mas, porém, contudo, todavia, coisas como o seu estilo vai continuar, o seu caráter, né, assim, sua personalidade vai ter ligeiras modificações.
Outra coisa que ele também disse foi na questão de... Eu até perguntei pra ele, né, que no filme o Corvo falava trecho das músicas, né, porque o Corvo ele era roqueiro, e o que a gente pode esperar se vai ter uma coisa parecida. Ele falou assim, olha, vai ter uma coisa bem semelhante. Eu não posso falar o que é, mas vai ter uma coisa bem semelhante aí. Entendo. E o segundo entrevistado? Segundo entrevistado, Era ele. que grande. David Gordon. David Gordon, cara. Esse daí foi interessante que ele contou umas coisas sobre como foi feito o filme, né? Que ele é o produtor de X-Men, tá? Caso vocês não saibam, ele é o produtor de X-Men. Ele contou umas coisas que eu nem imaginava. Bom, por onde eu começo a falar dessa figura? Como é que foi a entrevista? Foi só coletiva? Foi coletiva, depois abriu para as perguntas para quem queria falar exclusivamente com ele. Certo. Comece pelo que ele começou falando. Primeiro de tudo, tinha 2 personagens dos X-Men, das pessoas de cosplay lá, que era um cara de Deadpool e uma menina de Fênix. Caso vocês não saibam, Fênix, Jean Grey, tá? Primeiro, todo mundo já caiu matando em cima pra perguntar sobre o próximo filme dos X-Men que a gente vai ter aí, né? Que já até divulgou quem vai ser o Apocalipse, né? Que é o Oscar Isaac, né? Que todo mundo quer saber quem é sobre X-Men, Apocalipse, tá todo mundo querendo saber, e ele respondeu já, falou algumas coisas. Ele disse que a respeito de X-Men Apocalipse, o que a gente pode esperar? Vai ser, literalmente falando, vai ser o final, né? Muitos pensavam, né, que também eles estavam dizendo que era o final em X-Men 3, o confronto final, né, como diz o nome, mas não foi. Eles falaram que agora sim vão fechar esse arco X-Men, vai acabar mesmo. Depois disso só vai ser só os spin-offs, só os derivados, que eu já falo. Mas ele falou que X-Men Apocalipse vai trazer de volta os atores do Primeira Classe e do Dia de Futuro Esquecido, que é o Michael Fassbender, o Patrick Stewart, a Jennifer Lawrence, óbvio, né, o Hugh Jackman, né, que ele é o Wolverine, ele tem que estar no filme, né, e por aí vai. Os atores já dos filmes antigos e desses filmes novos que a gente teve, do Primeira Classe e do Dia de Futuro Esquecido, vão estar. Perguntaram também sobre os contratos deles. Ele falou que o contrato deles, do Patrick Stewart e do Michael Fassbender, vai parar nesse último, então é mais do que confirmado que esse realmente vai ser o último filme de X-Men que a gente vai ter de todo mundo junto. Ele falou que o filme, eles vão tentar fazer o X-Men Apocalipse fiel à HQ, porém vão tentar já colocar de acordo com o mundo que eles criaram no filme, que é muito diferente, então eles vão fazer o máximo que eles podem. Eles não prometeram, o David Gordon falou que eles não vão prometer, tipo, nenhum filme, né, igual e desde com a mesma página. Mas eles falaram que vão tentar fazer o possível pra trazer aí o máximo possível da HQ pro filme. Certo. Mais alguma coisa? Agora eu vou falar da parte que ele começou do filme do Apocalipse, não. Eu vou falar agora dos derivados, que ele falou que a gente vai ter. Sim. Vai ser, de acordo com ele, até o momento só vão ser 4, contando com, né, recém-anunciado aí, que deu tempo, né, dele comentar rapidinho, que um deles é o do Gambit, né, ele falou que ele gostou quando viu soube que vai ter o filme do Gambit. Caso alguém não saiba, Gambit é aquele mutante das cartas, do bastão e os Paranauê todo, que vai ser interpretado pelo Shane Tatum, que você conhece aí do G.I. Joe, né, Anjos da Lei, Magic Mike. Se você conhece pelo Magic Mike, eu imagino que pessoa você deva ser, né, sabinha. Ele falou também que vai ter o filme do Noturno, né, esse daí já não pôde dar muitos detalhes, porque ainda não tem muita certeza, mas tá andando aí. O outro, que esse todo mundo ficou bem empolgado, todo mundo riu bastante, foi o filme do Deadpool, né, que ele falou que também tá fazendo o filme do Deadpool, que foi dito que vai estar ligado com o mundo dos X-Men, mas não diretamente, porque é Deadpool e Deadpool é zoeiro, então não dá pra dar aquele tom sério pro Deadpool. E o último filme foi o terceiro, óbvio, né? O terceiro e último filme vai ser o filme do Wolverine, né? Vai ser o Wolverine 3, ainda a gente não sabe o subtítulo, que vai fechar aí praticamente todo o arco de todo mundo e acabou. Depois a gente não vai ver X-Men no cinema tão cedo. Entendo. Mais alguma coisa? Sim, curiosidades, né, que ele contou durante as gravações de X-Men. Primeira delas, sobre a mística, né? A primeira mística, que não é a Jennifer Lawrence, tá? Caso vocês não saibam, a Jennifer Lawrence é uma mística mais jovem. A primeira, ele contou como era feita a maquiagem da primeira mística, que era algo extremamente trabalhoso, porque ele, de acordo com ele, era como pintar um carro. Eles pegavam a atriz, deitavam ela numa cama, ela tinha que deitar totalmente nua. Aí ele falou assim, calma, gente, eram mulheres que a pintavam, tá? Então não houve nada indecente, mas ele falou que deitavam lá na cama toda nua e passavam praticamente o dia inteirinho pintando ela, só pintando lá, passando lá o spray, colando aquelas próteses, né, da pele, que é um pouco mais pontiagudas, mexendo no cabelo, pra ela gravar praticamente tudo num dia. No final do dia, era pra tirar tudo aquilo, era um inferno, né? De acordo com a atriz, ela descobriu parte do corpo dela que ela nem sabia, graças à tinta azul, né? Sempre que depois ela foi dar até uma entrevista no David Letterman, ela mostrou que o pé
dela tava azul, sendo que já tinha acabado as gravações do filme. Outra coisa que ele contou foi o porquê das roupas serem de couro, né, dos X-Men, que um monte de gente reclama, não, porque não tem roupa original, que das HQs. Ele explicou o porquê. Eles fizeram as roupas, eles começaram a colocar nos atores, só que quando foi gravar não tava ficando bom, não tava condizendo com a cena, com os elementos, porque ele falou, numa HQ fica muito bom, um uniforme todo colorido, mas num filme não dá muito certo. Ele falou que é muito, por causa dos X-Men, é muito bom, porque usar uns uniformes diferentes, porque eles sempre têm uniformes muito variados. Wolverine tem 3, 4 uniformes nas HQs, então não teria muito problema se eles mudassem no filme. E outra coisa, a roupa de colã rasgava muito, então, né, vira e mexe, tinha que costurar toda hora, então eles falaram, não tá dando certo, vamos usar o couro mesmo, que dá mais certo. E daí ele contou outras coisas, como uma das cenas do segundo filme, que quase não deu pra sair, porque de direitos autorais, mas ele deu os paranauê louco dele lá, né, jogou uma desculpinha e acabou conseguindo, deu o jeitinho brasileiro, e é isso, né, o David Gordon falou isso. E o último, que foram 3, os principais. Esse último arrastou o bonde. Esse último foi recepcionado com todo mundo gritando o nome dele. Sylvester McCoy. Ele foi... aquela parte, eu nunca vi uma coisa tão cheia nos 2 dias. Falou Sylvester, encheu. Sylvester McCoy encheu, lotou, todo mundo gritando o nome dele. Sylvester McCoy! Sylvester! Cacete, velho. O pessoal tava ansioso. Caso vocês não saibam, o Sylvester McCoy foi um dos Doctor Who's e também fez parte, ele gravou no Senhor dos Anéis. Foi algo incrível a entrevista dele. Ele é um cara super simpático, ele é um cara super bacana. Eu gostei muito do que ele fez, tipo, quando ele falou assim, vamos abrir pro público. Ele desceu, ele saiu do palanque, foi e sentou lá no meio com a gente, trazer uma coisa mais próxima, tipo, na frente mesmo. Uhum. Eu gostei muito disso, da atitude dele, tipo, ele pegou mesmo e desceu. Chegou lá, não, descer e falar com vocês são os meus fãs e vocês têm um direito. Achei isso sensacional. Mas enfim, vamos falar aí o que ele nos contou, né? Perguntaram pra ele como era viver nesse mundo do cinema agora, porque como é o mundo antigo comparado com o mundo novo que ele vive. Ele falou assim, bom, primeiramente de tudo eu gostaria de falar que o mundo antigo do cinema ele era muito mais real, né? Porque hoje é tudo tela verde. Ele falou assim, as explosões eram mais reais, sabe? Aquela cena que você vê o ator com medo de alguma coisa de ruim acontecer com ele, era ele tava muito com medo. Ele tava com medo. Estava com medo. Ele deu até um exemplo de um dia de gravação de Doctor Who. Tinha uma cena com explosões e ele realmente se machucou nas explosões. Tipo, a cena que saiu lá, meu Deus, eu quase morri. Tipo, o rosto dele lá é aquilo lá que você tava vendo. Ele falou que era muito mais ele falava que é muito mais engraçado, era muito, além de ser mais real, era mais engraçado porque era muito dava muito imprevisto e isso dava um toque a mais pra produção. Mas ele falou que ele não nega também o fato de ser muito bom os efeitos especiais hoje. Ele deu um exemplo sobre, se não me engano, acho que foi no Hobbit ou foi no Senhor dos Anéis, eu me esqueci agora, que ele contracenava com um ouriço no braço dele, e não tinha um ouriço no braço dele. Ele falou que era muito estranho pra ele, né, contracenar com algo que não existe, mas ele falou que achou fantástico, né, aquela coisa de, mano, tem uma coisa no meu braço, mas só não que tem. ela não está lá. Ele falou que... Algo está no meu braço, eu estou falando com nada, mas... Mas tem, no filme vai... Tá, mas não está. Ele conta de como é as jogadas de câmera pros hobbits, né? Mas, tipo, eles não são pessoas muito altas, então ele conta como foi as jogadas de câmera pra eles diminuírem o tamanho sem ter que usar nenhum recurso digital. Eu achei isso bem bacana, tipo, eu nem imaginava. Aí depois perguntaram pra ele sobre o que ele levou, né, de Doctor Who pra vida. Essa foi uma parte bem interessante porque ele falou o seguinte, bom, além da experiência, né, porque eu fui o primeiro doutor escocês, ele até contou uma piada durante a época, né, do Doctor Who, que ele era o Doctor Who. Na Escócia foi, tipo, ele foi quase louvado como um mestre. Ele falou que vira e mexe, se você for lá, você vai ver um monte de escocês bêbado entrando na cabine e falando assim, eu quero ser o próximo doutor, né? Ele fala, vai que algum dia um desses bêbados seja atendido, não sei. Mas ele falou que o que ele levou da vida de Doctor, além desse grande nome, né? Que ele falava que ele não esperava que Doctor Who ia ser tão grande assim. Ele falou, eu esperava que fosse ser grande, mas não tão grande quanto é hoje. Ele falou que Doctor Who consegue vencer o tempo, né? É algo incrível, não importa o tempo que passe, Doctor Who sempre vai continuar sendo grande. E ele fala que além da experiência, ele levou o guarda-chuva, que faz parte do personagem dele, o chapéu, que até quando ele falou do chapéu, ele conseguiu mexer lá o chapéu de um jeito dele, e as colheres. As colheres é uma referência, eu esqueci o nome do episódio, mas é uma referência, uma parte dos episódios da temporada que ele gravou, e ele tirou as colheres no meio da entrevista, e todo mundo começou a pular alvoroçado
engrossado. Tipo. É sério, foi algo muito da hora. Outra coisa que ele falou, como foi pra ele gravar o Senhor dos Anéis, né? Como foi o contato com ele com o Senhor dos Anéis antes do filme. Ele contava, o contato antes dele do filme é que ele leu, quando ele tinha em torno de uns 15, 14 anos, ele leu o Senhor dos Anéis, e ele falou que adorou, e ele só foi ler lá pra frente, de novo, quando ele foi ler pros filhos dele dormir, né? Pros filhos dele irem dormir, então ele lia todos os livros do Senhor dos Anéis pros filhos, e ele falou que ele era todos os personagens. Ele era o Gandalf, ele era o Bilbo, ele era o Ragradar, ele era o Sauron. Ele falava que era algo muito bacana. E quando ele foi chamado pra fazer Senhor dos Anéis, ele ficou, tipo, maravilhado. Principalmente pro papel que ele ganhou, que não é um papel muito importante. Ele mesmo fala, eu sei que o meu personagem no livro, ele não aparece muito, mas eu gostei muito do que o Peter Jackson fez, que ele conseguiu abrir um espaço bacana pra mim, pra poder atuar bacana, poder atuar bastante, e ele falou que ele se vê muito grato pelas oportunidades de ter contracenado com grandes nomes, e a última coisa que ele falou é que ele não tem saco pra assistir todos os filmes de Senhor dos Anéis de uma vez só. Ele perguntou, vocês vão fazer isso? Todo mundo falou que vai. Ele falou assim, vocês são tudo um bando de doido, são tudo doido, vocês não vão aguentar. Sem vida. Tudo sem vida. Ele falou assim, que ele tava no filme na premiere da Desolação de Smaug, né, o Hobbit Desolação de Smaug. Ele falou assim, eu vou assistir. 15 minutos depois ele falou que ele dormiu. Ele só acordou lá no final do filme. Ele falou, não dá, eu não tenho mais idade pra isso. E foi isso? Foi isso. E essa foi a Brasil Comic Con 2014. Suas entrevistas, algum detalhe final que você queira expor? Duas coisas. Primeiro, gostaria de agradecer a parte de imprensa não só também eu já falei, agradecer aos funcionários, né, da Comic Con lá no primeiro vídeo, que eu achei muito bacana da parte deles. Eles eram pessoas muito dedicadas lá fazendo o trabalho. Achei isso muito bacana. A segunda coisa, eu gostaria de agradecer o pessoal que me atendeu na parte de imprensa, né, pro cadastramento de imprensa, na sala de imprensa também, que a dona, acho que é Dona Rosa o nome dela, e ao Caio, que é Caio Mota, que me atendeu pra fazer o cadastramento. Eles foram muito educados, foi muita gentileza da parte deles. Cuidado, né, com cada detalhe, cada coisa, não, aqui o nome de vocês tá aqui, tudo bem, pegando todos os dados. Vamos conseguir levar um de vocês, pelo menos. Falaram, vocês são um canal pequeno, mas a gente gostou do que a gente viu, né? Eu fiquei muito lisonjeado pelas palavras, né? E fica aqui o meu agradecimento, né, meu obrigado, verdadeiro, sério, muito obrigado mesmo pela oportunidade que vocês nos deram. Segunda coisa, que isso aí é um exemplo para vocês jovens que eu ouvi do James O'Barr, que ele falou assim, não importa o que você vai fazer na vida, vai ser a menor coisa ou a maior coisa. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Não adianta você querer fazer uma coisa grande com distrações ao lado, com a TV ligada, mexendo no computador, lendo revista pornô, porque aí não dá certo, aí não vai pra frente. Tudo que você for fazer, faça com dedicação e faça com foco. Ótimo, então é assim que a gente se despede. É assim que a gente se despede. Yeah! Então tá, gente, valeu por terem visto a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado tanto da primeira quanto da segunda. Se vocês não foram, deixe seu comentário aí sobre o que você achou. E é isso, curta o vídeo, entre aqui nos nossos links, a gente tem alguns links aqui embaixo. Tem tipo Facebook, Insta. E se você quiser mandar alguma coisa, ou manda pelo comentário, ou manda pelo e-mail, algum elogio, alguma pergunta, alguma coisa, entendeu? Uma sugestão também. Exatamente. Algum assunto aí que vocês querem falar, tamo aí. Exatamente, pode mandar, não precisa ter medo não. Tipo assim, fala sobre batata, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre batata, pode mandar. A gente faz o vídeo, a gente fala quem foi que mandou, entendeu? Fala aí. É isso. E compartilha também, né? Compartilhar é interessante. Né? Compartilhar é bom. Compartilhar faz bem à saúde. E é isso, minha gente. Aqui quem falou foi o Unforgiven, valeu e falou. Tchau!